Graça e paz do Senhor Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 35. Nós vamos ter uma reflexão da palavra de Deus. Diz assim o texto: E aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. E então clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? E respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupere a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguiam-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém, irmãos? A visita de Jesus a Jericó foi provavelmente a única ocasião, a única oportunidade dada àquele cego para encontrá-lo. Jesus estava indo para Jerusalém, os últimos dias. Daqui a pouco ele iria para a cruz, né? Daqui a pouco ele seria crucificado. Ele ia entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. Mas antes ele passa por Jericó. Certamente essa era uma situação inusitada. Possivelmente, aquele homem não teria outra oportunidade. Essa história ela está narrada também no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, com outras nuances, com outros detalhes, com algumas dificuldades. Mas a questão mais importante nesse texto, né, não são essas curiosidades e nem essas dificuldades. A questão mais importante nesse texto é que aquele homem estava mendigando e ele precisava de Deus. Deus não criou o homem para esmolar à beira do caminho. Deus não te criou para você viver em estado de perpétuo sofrimento, sofrendo constantemente. Deus criou o homem para ele viver uma vida plena. Deus criou o homem para viver uma vida abundante, né? Mas existem muitas pessoas que estão mendigando à beira do caminho, tanto física quanto espiritualmente, né? Enfermidade, o que pode colocar uma pessoa à beira do caminho? No caminho dessa vida, né? O que pode colocar o homem em uma situação de dificuldade, né? Enfermidades espirituais, enfermidades emocionais. Esse homem, ele tinha uma enfermidade física, né, que o impedia de ver. Ele era cego, mas ele também tinha debilidade emocionais. Essa enfermidade física trazia para ele, o debilitava emocionalmente, né? A desistência, né, os que desistem na corrida da fé, isso também pode colocar um homem, pode colocar uma mulher à beira do caminho. Talvez você está pensando em desistir da sua vida cristã, da sua corrida de fé, né? Os que desistem dos sonhos e dos projetos, né? Essas pessoas também podem ficar à beira do caminho da vida, né? Vocês já observaram, no final do ano tem aquela corrida de São Silvestre, né? Acontece uma vez por ano. E muitas pessoas desistem, né? Centenas de pessoas se inscrevem para correr aquela corrida e muitos desistem. Não são todos que conseguem chegar até o final da corrida. E essas pessoas vão parando, vão ficando à beira do caminho, né? Quando o carro quebra, ou a moto, né? Você está em trânsito e de repente a sua moto fura o pneu ou acaba o combustível. E isso deixa as pessoas à beira do caminho, né? Então,
quando a gente para, quando a gente desiste, quando a gente desiste de um sonho, quando a gente desiste de um projeto, isso pode nos colocar à beira do caminho da vida. E o Senhor não nos criou para isso, não nos criou para sofrer, Ele nos criou para ter uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida na presença dEle. Mas assim acontece com muitas pessoas. Existem muitas pessoas que estão vivendo à beira do caminho. Quando a cura desse homem começou, quando ele ouviu, o versículo 36 fala que ele ouviu e ele pergunta a respeito do que estava acontecendo. O versículo 36 fala assim: ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Então ele ouve e ele pergunta. E o versículo 38 fala que ele clama. Eles informam para ele o que está acontecendo. E ele clama, ele fala: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então aquele cego que estava lá, à beira do caminho, mendigando, ele teve uma atitude, ele ouve, ele tem uma informação, ele ouve o que está acontecendo, o barulho, ele pergunta o que é que está acontecendo por causa desse barulho que ele ouviu, E daí ele tem essa informação de que era Jesus que estava passando por ali, e ele tem uma atitude, ele começa a clamar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. As nossas atitudes diante dos problemas da vida, elas determinam a nossa vitória ou a nossa derrota. Talvez você já teve essa informação de quem é Jesus, você já ouviu falar dele, você já teve essa informação de que Jesus, ele morreu na cruz para salvar a humanidade. Talvez você já tenha clamado por ele, ou talvez não, mas são as nossas atitudes diante dos problemas da vida que determinam se nós seremos vitoriosos ou não. Tudo depende de como você reage diante do problema. Tem gente que se depara com um problema e ele se entrega, ele desiste, ele para de sonhar. Esse homem dessa história, não. Ele teve determinação, ele clamou ao Senhor, ele buscou ao Senhor. Tudo depende de como você reage diante dos problemas que surgem na nossa vida. Uma coisa eu tenho certeza: à beira do caminho dessa vida não é o teu lugar. Deus não te colocou nesse mundo para você viver sofrendo e para você viver à beira do caminho. Muitas oportunidades que surgem, elas às vezes são únicas. Existem oportunidades que só acontecem uma vez na vida, como desse homem aqui. Se ele tivesse perdido essa oportunidade, ele não recuperaria, porque Jesus passou ali por Jericó, estava indo para Jerusalém e logo em seguida ele iria para a cruz. Então existem oportunidades que são únicas, elas só acontecem uma vez. E nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades. Você precisa aprender a aproveitar as oportunidades que surgem na tua vida. O sucesso ele depende de como a gente reage diante das dificuldades e como a gente aproveita as oportunidades. O sucesso é uma somatória de vocação, de preparo, de oportunidade e de trabalho. Tudo isso junto, tudo isso somado, ele vai resultar em sucesso, em bênção de Deus para a nossa vida. Quando o cego perguntou o que estava acontecendo, informaram para ele que Jesus estava passando ali. Diante dele passava a sua grande oportunidade, a oportunidade da sua vida, a sua única oportunidade. O versículo 37 fala assim, anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. A verdade é que a oportunidade, ela sempre passa, porém as pessoas às vezes não levam a sério. Você já parou para refletir quantas oportunidades você já perdeu na sua vida? E não está na hora mais, não há tempo mais de perdermos as oportunidades que surgem. É possível que houvesse ali naquela estrada de Jericó outros cegos, outros enfermos, outras pessoas debilitadas ali, aleijados. Era certo que existia.
né, naquela mesma rua, naquela mesma calçada, e todos eles diante daquela mesma oportunidade. Porém, a Bíblia registra que apenas aquele cego clamou: Filho de Davi, tende misericórdia de mim, e ele não deixou aquela oportunidade passar. Ele não tinha visão, mas ele tinha outros sentidos. Ele tinha o tato, ele tinha o paladar, ele tinha o olfato, ele tinha a audição, e ele usa a sua audição e pergunta, né? Ele usa a sua audição e a sua fala, né, para falar, né? E ele recebe a informação de que Jesus estava passando por ali. As oportunidades são para aqueles que sabem usar, né? Para aqueles que sabem usar o que Deus lhe dispôs. Sabe, tudo que você tem é o começo. Sabe, eu não sei como você está vivendo hoje, mas o que você tem na tua mão é o começo. As oportunidades são para as pessoas que sabem usar. Aquele homem, ele soube usar o que ele tinha, né? Se você quer ser uma pessoa abençoada na sua vida, sabe, não brinque com as oportunidades que passam por você. Não deixe as oportunidades passarem, porque muitas não se repetem, né? E aquele homem, ele não deixou aquela oportunidade passar. Muitos perdem o que Deus preparou, porque deixam para o outro dia, porque deixam para o outro ano. Quem não leva a sério as oportunidades, amanhã vai sofrer com a dor do arrependimento. Você vai olhar para trás e falar: poxa, eu poderia ter feito aquilo naquele dia, naquele momento. Então não deixe para o outro dia, não deixe para o outro mês, não deixe para a próxima semana, não deixe para o próximo ano, né, para você aproveitar a oportunidade que Deus colocou na sua vida, na sua mão, né? Para aproveitar as oportunidades, a gente precisa superar as dificuldades, superar os obstáculos. Aquele homem, ele clamou, versículo 38, ele fala: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o texto fala que as pessoas que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. E ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então os obstáculos vão surgir, obstáculos externos, extrínsecos, forças espirituais que podem lutar para impedir de alcançar a nossa bênção, de alcançar a nossa vitória, né? Se não bastasse o adversário da nossa alma, ainda existem pessoas que não querem ver a nossa vitória, né? O nosso triunfo. Os obstáculos internos, intrínsecos, né? O complexo de inferioridade, o medo, o pessimismo, o conformismo. Aquele homem, ele poderia ser um complexado de não ter a visão, né? Mas talvez você esteja cercado de algum medo, né? De não conseguir emplacar algum negócio, ou aquele pensamento pessimista de falar: será que vai dar certo, né? Será que se eu fizer isso, será que eu vou conseguir? O conformismo, a gente às vezes fala: mas se não der certo também, eu não sou o único. Tem tantas pessoas na mesma situação igual a minha, né? Mas os campeões são os que superam as dificuldades. Os campeões são os que superam os obstáculos, sejam eles internos, externos, intrínsecos, extrínsecos. Os campeões são aqueles que têm a capacidade de superar as dificuldades e vencer os obstáculos. Ele venceu a si mesmo, e ele venceu também aqueles que não queriam a sua vitória. Não importa como você esteja, Deus sempre se importa com você, Deus sempre se importa com a sua vitória. O versículo 40 diz assim: parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem, e tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Sabe, não importa como você está, Deus se importa com você. Deus se importa com a tua vida, se importa com a tua vitória. Jesus parou para alguém que vivia à margem da sociedade, para aquele cego. Jesus se importou com aquele homem. A oração de um homem determinado a vencer pode tornar o possível, pode tornar o impossível possível. O versículo 38 diz: então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus fala para ele: o que queres que eu te faça? Ele falou: eu quero ver. E Jesus fala para ele: recupere a tua vista, a tua fé te salvou.
Um clamor de alguém que reconhecia que quem estava passando por ali era o Messias. Ele fala: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Um título messiânico, um clamor persistente. Ele não parou de orar enquanto Jesus não parou para curá-lo. Ele continuou clamando. Clame, sabe, com certeza de que Jesus é poderoso para fazer o impossível acontecer na tua vida. Jesus curou aquele homem materialmente e também curou aquele homem espiritualmente. Nós precisamos ter isso em mente, que muitas oportunidades são únicas, que para alcançar os objetivos é preciso nós superarmos os obstáculos, que Deus se importa com a sua vitória e que a oração de um homem determinado a vencer pode tornar o impossível possível. Então, fique nessa perspectiva, clame com a certeza de que Jesus é poderoso para te curar. Amém? Que essa palavra fique marcada no nosso coração, que ela possa edificar a minha vida, a sua vida, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.